minha cidade. Olha, hipocondríacos são aquelas pessoas que acreditam sofrer de doenças sérias, mesmo sem apresentar sintomas. Bota na cabeça que está doente ou que vai adoecer e que está sempre vulnerável a tudo. De acordo com um estudo feito na Suécia, essas pessoas podem adoecer de verdade devido à ansiedade que desenvolvem com o tempo. Conhece alguém assim? Eu conheço. Vamos chamar novamente Patriota Júnior ao vivo. Então, Patriota, como é que a pessoa trata, né, uma coisa que é a cabeça que está dizendo, né? A cabeça manda na gente, né? A cabeça está dizendo que você está vulnerável, que você vai adoecer, ou que você está muito doente. Como é que lida com isso? Pois é, Renata, é um problema hoje, né, que afeta muita gente. As pessoas acabam acreditando que tem ali algum problema grave de saúde, vão atrás do diagnóstico, mas na maioria das vezes, né, não tem nada ali relacionado a alguma doença, por exemplo. Tudo isso associado muitas vezes ao problema da ansiedade, né? Eu converso agora sobre esse assunto com a Ayala Ribeiro. Ela é, aliás, a Ayala Tenório, né? Ela é psicóloga, está aqui com a gente. Ayala, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. A ansiedade hoje é um problema, né, que acomete muita gente de todas as idades, né, Ayala? Isso, hoje a ansiedade é vista como um problema de saúde pública, né? E a ansiedade é algo que vem acometer diversas idades, desde a criança ao idoso. E é preciso que a gente, né, reforce que ansiedade é algo que é natural do ser humano. A ansiedade ela é precisa para a nossa constituição enquanto ser humano, porque é a ansiedade que faz com que a gente tenha uma organização de vida, com que a gente se preocupe com o que a gente vai fazer durante o dia. Então é natural que a gente tenha a questão da ansiedade. O que a gente precisa diferenciar é a ansiedade que é normal para a nossa sobrevivência enquanto ser humano e a ansiedade quando ela passa a ser algo patológico, né? Algumas pessoas têm traços de personalidade com ansiedade, quem são aquelas pessoas que antecipam mais os eventos da vida, que isso necessariamente não quer dizer que é patológico, mas quando a ansiedade passa a interferir nos teus projetos de vida, no teu cotidiano, realmente isso aí é o que é visto como um patológico. E para isso realmente se precisa de ajuda adequada, seja com o médico, seja com o psicólogo, porque o tratamento ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que ser alinhadinho com o médico e com a psicologia para a ansiedade. Como é que a pessoa pode identificar ali que a ansiedade que ela está sentindo já não é algo natural, já ultrapassa uma linha, né? Quais são os sinais, né, que essa pessoa tem que ficar ligada? Acho que o primeiro sinal que a pessoa pode estar verificando é a questão do sofrimento. É você sofrer por antecipação. Por exemplo, eu acho que é do cotidiano dos pais, por exemplo, às vezes você vai viajar, vai para a praia, por exemplo. Para a criança você não avisa, porque a criança geralmente ela vai ficar ansiosa. Isso não quer dizer que é patológico, porque a criança, a depender da idade, ela não tem a mesma noção de espaço e de tempo que nós adultos temos. Então dizer que a gente vai viajar no final de semana para uma criança, isso para ela, na cabeça dela, para ela pode significar um mês de espera. Então para ela realmente vai ser um desencadeador de ansiedade. Mas a partir do momento que essa ansiedade ela nos gera um sofrimento, por exemplo, quando você sofre com aquele processo, né? Às vezes as pessoas elas têm uma postura de tentar regular a sua vida pela vida do outro, que é onde é um desencadeador de sofrimento. Insônia, você ficar um dia sem dormir pode ser normal, às vezes a preocupação que você tem, às vezes é uma conta que extrapolou o teu orçamento, é uma separação, é o adoecimento de um parente, o adoecimento de um filho, faz com que o teu sono ele não fique regulado. Mas a partir do momento que você fica ali uma semana, 15 dias sem dormir, você precisa procurar ajuda médica, por exemplo. Porque a gente precisa entender que a vida da gente está sempre procurando equilíbrio. Quando sai desse equilíbrio, é que a gente tem que procurar ajuda. Mas a gente precisa entender que chorar, sofrer, uma noite sem dormir, tudo isso é normal. Porque hoje a gente fica tentando se enquadrar em uma patologia, em um transtorno, que é a questão da ansiedade hoje, que a gente poderia dizer. Que hoje em dia é como se virou um modismo, é uma modinha. Dizer que é ansioso e dizer que é depressivo.
e dizer que é depressivo. E isso é um risco porque as pessoas acabam entrando nessa modinha e acabam entrando no processo terapêutico de fazer o uso de uma medicação que para você não é adequada. E isso faz com que ocorram vários riscos para a tua saúde, né? Que no caso a gente poderia citar a questão dos hipocondríacos. Por exemplo, eu sou ansioso. Aí eu fico sabendo do meu pai que é ansioso, porque o meu pai tem um quadro de ansiedade e ele toma determinada medicação. Só que a medicação que o meu pai usa, ela não vai servir para mim. A medicação que vai ser adequada para mim pode ser outra. Porque quando a gente fala de um processo de saúde mental, a gente fala de subjetividade. Então, se nós tivermos ali 10 pessoas que são ansiosas, 10 pessoas que estão sem dormir, elas não vão tomar a mesma medicação. Cada pessoa vai ter uma medicação adequada para si, numa dosagem adequada para si. Não é porque é a mesma faixa etária, não é porque é o mesmo grupo que vai ser a mesma medicação. Por vezes, o médico, né, que quem vai passar a medicação é o médico, vai ser um especialista, por muitas vezes, ou psiquiatra, se for preciso, ou senão o médico de família pode estar passando essa medicação. E precisa ser realmente um profissional habilitado que passe essa medicação para que você faça o uso adequado. Porque, por vezes, o médico ele pode passar para o ansioso uma medicação antidepressiva. Aí não, como é que o ansioso vai tomar uma medicação depressiva? Mas é de acordo com o teu caso. Hoje em dia a gente trabalha muito com a questão de quebrar os preconceitos que se tem, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente remete muito ao louco, ao doido, e trabalhar com saúde mental é você trabalhar com o seu na sua totalidade, trabalhar a subjetividade, que não é algo tão fácil. Por isso que é um risco a questão da automedicalização, de você tomar uma medicação que é para o outro, porque você só vai estar prejudicando a sua vida, prejudicando a sua saúde. A ansiedade, ela está diretamente ligada às pessoas hipocondríacas, a ela. E como também as pessoas devem, né, as pessoas do círculo que estão ao redor, né, falarem, estarem de olho nos sinais que a pessoa está apresentando ali. Quem está ali no círculo familiar, os amigos, tem um papel importante também. Tem sim, tem um papel importante e é preciso realmente estar visualizando, né, quando a pessoa realmente sai de uma rotina que passa a fazer parte de uma rotina adoecedora. Como, por exemplo, às vezes as pessoas ficam olhando bula de remédio, tossiu, sentiu uma febre e vai olhar na internet. É um risco absurdo. Porque quando você vai olhar bula de remédio, você não vai ver nada de bom, né? Você vai ver muitos efeitos adversos. Toda medicação vai ter o lado bom e vai ter o lado danoso, que vão ser os efeitos adversos. Só que os efeitos adversos, eles vão acontecer por um determinado período e depois eles cessam. Se eles piorarem, você tem que procurar quem? O especialista. Por isso que, inicialmente, tem que começar com o especialista, para tomar a medicação correta e permanecer fazendo o uso de forma continuada e assistida por um profissional. E é importante os vínculos, né, que essa pessoa tem justamente para estar avaliando isso, porque às vezes a pessoa ela fica se queixando, ela fica se preocupando com algo que não precisa de toda aquela preocupação. E isso realmente precisa estar sendo acompanhado pelas pessoas que estão por perto. Porque a ansiedade, ela não só acomete os hipocondríacos, ela acomete todo mundo, né? Mas uma ansiedade normal, ela nos faz sobreviver, nos faz buscar equilíbrio de uma forma boa para a vida da gente. Mas aí o hipocondríaco sempre tem essa questão de sempre estar ansioso em busca de uma resposta que muitas vezes nem existe para ele, né? De ficar criando uma doença, ficar procurando algo que nem existe. E isso é um gerador de muito sofrimento. E pode até gerar realmente, de fato, um problema grave, né? Porque na cabeça da pessoa existe uma preocupação exagerada, né? Quando vai no médico, acaba não diagnosticando nada, mas acaba que essa preocupação exagerada pode gerar, de fato, uma doença mais na frente. Sim, com certeza. Com certeza gera um problema a mais, porque você vai estar se preocupando, você vai estar tomando uma medicação que para você não é adequada. Isso já pode estar fazendo um efeito em uma área da tua vida que não é interessante. Se você for uma pessoa que tem uma probabilidade maior para desencadear um transtorno, isso daí pode fazer com que o fato, né, de você tomar uma medicação, esse processo que você está, nesse adoecimento, nesse sofrimento, pode fazer com que isso seja acelerado. Algumas pessoas têm uma possibilidade maior de desencadear alguns transtornos, por isso que às vezes acontece, né, o uso de drogas, o uso de álcool, o uso de cigarro, que acaba acelerando, e o uso de medicação também. Por isso que a medicação, ela tem que ser associada, uma medicação que seja correta para você, acompanhada pelo especialista.
qual a importância também das pessoas procurarem esse suporte, essa ajuda, né? Muita gente guarda para si próprio, né? Internaliza essa situação. Para muitos ainda é um tabu, né? Não procurar ajuda psicológica, mas é importante procurar. Infelizmente, hoje em dia, esse é o trabalho, né? De se quebrar todo esse preconceito que se tem com o trabalho da psicologia, da psiquiatria e até de se procurar uma ajuda adequada. Muitas vezes o público masculino ele tem mais dificuldade, né, de procurar ajuda, mas também tem muitas mulheres que têm essa dificuldade, só que assim, a importância de procurar é porque você vai estar tomando uma medicação adequada, se é que é necessário a medicação, porque como estamos falando de ansiedade, hoje em dia se tem muito caso de ansiedade que ele é acompanhado, indicado o acompanhamento psicológico e a atividade física, que hoje em dia é algo que é fundamental para a vida das pessoas, né? A questão da atividade física. E necessariamente não vai precisar de uma medicação, mas isso é o especialista quem vai te dizer se é preciso uma medicação, se não é preciso. E o trabalho ele é sempre multidisciplinar. É preciso da ajuda, né, do médico, de estar te acompanhando, tanto do médico como do psicólogo, sendo o caso, e de uma atividade física, tudo muito bem associado. Perfeito, obrigado pelas informações. Ayala Tenório, psicóloga, conversando aqui com a gente. Importante, né, Renata? Buscar essa ajuda, buscar esse suporte, né? Externar isso que a pessoa está sentindo para cuidar, né, o mais rápido possível. Saúde mental tem que ser tratada, né, como prioridade sempre. É com você. Obrigada, Patriota. 9h56, é complicado.